Saúdo a todos com a paz do Senhor e que todos sejam abençoados através da palavra que eu vou estar trazendo hoje para os nossos corações. Deus já falou muito através desta palavra comigo. Que Deus fale aos seus corações através desta palavra abençoada, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 21, que durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelitas, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com ele um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi dito, para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilaia, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair da chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tornando-os 2 cidadãos de Jabes, Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Rispa foi uma mãe de perseverança, de fé, de resiliência, que não desistiu dos seus filhos. Aqui temos muitos ensinamentos, que durante o reinado do rei Davi houve, durante 3 anos, houve uma fome que durou 3 anos. E Davi, instruído, teve sabedoria, buscou ao Senhor naquele momento, e consultou ao Senhor para saber o porquê estava acontecendo aquilo. Não era uma coisa normal, meus amados irmãos. Não era, normal estar acontecendo aquilo durante 3 anos. Davi teve a sabedoria de discernir que era espiritualmente, por isso buscou ao Senhor. E o Senhor diz aqui que imediatamente o Senhor respondeu a Davi essa oração. Por quê, amados? Porque Deus já esperava, que Davi buscasse a Ele
atrás de uma resposta para saber o porquê estava acontecendo aquilo, né? O porquê aquele povo estava passando, né? Por aqueles 3 anos de fome, o porquê estava acontecendo. Então, meus amados irmãos, Deus respondeu a Davi e falou que foi por conta do rei Saul, de um acordo que foi quebrado pelo rei Saul com os gibeonitas. Né? Aqui a gente vê o zelo, o cuidado que o Senhor tem quando é feito um acordo, quando você dá sua palavra. Nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E aqui o rei Saul, ele abusou, meus amados irmãos. Por quê? Porque ele quebrou o acordo que foi feito com os gibeonitas, né? Através de um juramento, foi quebrado. Eles mataram alguns gibeonitas porque eles não queriam os descendentes dos gibeonitas na face da terra. Então aqui diz, né, que quase que eles exterminaram todos os gibeonitas. Então a palavra do Senhor, né, nos ensina que não devemos quebrar o nosso acordo, não devemos, né? Então aqui devemos honrar a nossa palavra, e o rei Saul não honrou a palavra dele. Então, por isso que veio aquela fome durante 3 anos e durante o reinado do rei Davi, que buscou o Senhor, e imediatamente o Senhor respondeu, né, a Davi, porque já estava acontecendo. Então, o Davi perguntou aos gibeonitas: o que querem que a gente faça para que a herança do Senhor, olha só, o que posso fazer por vocês, como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor, meus amados irmãos. Aqui a gente vê, né, que tinha que ser feita alguma coisa, tinha que ser reparado, né, aquele acordo que foi quebrado sob juramento, né? Por quê? Porque foi um acordo, foi uma palavra de um rei e ele quebrou a palavra dele. Então o Senhor, né, castigou aquele povo por conta daquele acordo que foi quebrado, de uma palavra que foi quebrada. Então, meus amados irmãos, que a sua palavra seja de honra, seja para honrar, que a sua palavra seja certa, que a sua palavra seja verdadeira. Então, o rei perguntou aos gibeonitas, eles falaram: não queremos ouro nem prata, né? Queremos que 7 descendências, olha só, queremos que 7 descendentes deles sejam executados perante o Senhor. Por que perante o Senhor? Porque eles sabiam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que somente Deus podia reparar tudo aquilo que estava acontecendo, somente Deus poderia e fazer com que eles fossem abençoados. Então aqui a palavra diz que eles queriam 7 descendentes do rei Saul para que pudessem ser vingados, para que pudessem, né, ser abençoados, porque foi o rei Saul que quebrou o juramento, né, que quebrou o acordo sobre o juramento. Então eles pediram 7 descendentes do rei Saul. A Bíblia fala que o rei Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas, porque Davi sabia que ele tinha feito um acordo, tinha feito um juramento diante de Deus, né? E ele poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Davi. Ele já vinha, amados irmãos, Deus já se revelou a ele falando que tinha sido sobre um acordo, e você acha que Davi ia quebrar aquele acordo para que pudesse vir outra maldição sobre aquele povo? Não. Davi honrou a sua palavra, mostrou que a palavra tem que ter honra. Glória a Deus. Então, a Bíblia fala sobre Rispa, né? Sobre esse acordo que foi quebrado. Os 2 filhos de Rispa, a Bíblia fala que Rispa era concubina do rei Saul. Então, ela tinha 2 descendentes do rei Saul. Os 2 filhos dela foram mortos. Os únicos 2 filhos foram mortos entre aqueles 7. Então, a Bíblia vem falando. Então, Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, e ela não deixou que as aves de rapinas os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Amados irmãos, o que eu quero trazer nessa palavra aqui também, além da nossa palavra ser uma palavra honrosa, além da nossa palavra ser uma palavra verdadeira, fiel, né? Rispa, ela foi uma mãe, né,
cheia de perseverança, de resiliência, de fé. Ela não desistiu dos seus filhos, mesmo que os seus filhos, né? Imagina a Rispa estendendo um pano de saco, fazendo uma tenda para ela com um pano, né? Para que ela pudesse reparar os seus filhos, mesmo depois de mortos. Ela continuou ali reparando os seus filhos. O amor, a devoção daquela mãe pelos seus filhos, amados irmãos. Aqui a palavra diz que ela ficou ali durante dias, né? Sabe lá quanto tempo ela ficou naquele lugar? Porque aqui não menciona quanto tempo ela ficou, mas diz que ela ficou ali, olha, até cair chuva do céu, desde o início da colheita até cair chuva do céu. A Bíblia vem falando, amados irmãos, ela ficou muito tempo ali. Imagina aquela mãe sem comer, sem beber água, sem ter alguém por perto para lhe dar força, para prosseguir ali, para que seus filhos fossem honrados mesmo depois de mortos, para que eles não pudessem, para que eles não perdessem a honra de filhos, né? Ela foi perseverante, ela lutou. Imagina a Rispa ali, vendo seus filhos, protegendo o corpo dos seus filhos durante o dia, para que as aves de rapinas não pudessem pegar a carne dos seus filhos, comer a carne dos seus filhos. Fala também que ela ficou ali reparando durante dia e noite, né, para que as aves de rapinas não comessem, né, a carne dos seus filhos, e durante a noite para que os animais selvagens não viessem comer a carne dos seus filhos. A Bíblia fala, amados irmãos, que ela ficou protegendo ali até ficar só os ossos dos seus filhos. Imagina aquela mãe, né, ali diante daquele luto, sem ninguém do lado, sem ninguém por perto para dar um abraço, para dar um conselho, para dar uma força, né, uma palavra amiga. Imagina aquela mãe sofrendo ali, amados irmãos. Aquela mãe foi perseverante, ela teve fé, ela foi resiliente, não desistiu, ficou ali até o fim. E olha só o que a Bíblia vem nos ensinando mais, né, que chegou aos ouvidos do rei Davi, do que Rispa estava fazendo. E ele fez o que, amados irmãos? Ele mandou recolher todos os ossos, até os ossos do rei Saul, que tinha morrido antes, né, dos filhos dela. Os ossos de Jonatas, amigo de Davi, também foi recolhido. Que os ossos dos filhos de Rispas, dos outros que morreram também, né, foram mortos, né? Que eles todos foram mortos. Então o rei Davi mandou recolher todos os ossos, amados irmãos, e que só depois disso Deus ouviu as orações, que só depois disso Deus respondeu às orações daquele povo. Então, amados irmãos, a gente vê que o rei teve sabedoria, discernimento de que aquilo não era algo natural, de que aquilo era algo sobrenatural, e ele teve, né, a busca por Deus, para Deus revelar o porquê eles estavam passando fome durante 3 anos. Davi buscou ao Senhor para que Deus pudesse revelar a ele o que tinha que ser feito, o porquê que eles estavam passando por aquilo. E Deus revelou de imediato ao rei Davi, revelando, olha, foi por conta do rei Saul, da sua família sanguinária, que quebraram um acordo com os gibeonitas. Ele queria exterminar os gibeonitas da face da terra por conta do zelo por Israel, mas o Senhor não queria aquilo. Por isso Deus veio e fez aquele povo passar por fome, né? Para que lá na frente pudesse ser reparado aquele erro, porque não era uma coisa natural, era uma coisa sobrenatural. E a gente vê também a resiliência de Rispa, a perseverança, a fé, o amor de Rispa, né, pelos seus filhos, mesmo depois de mortos, mesmo, né, depois de terem sido executados, para que aquele acordo, para que Deus pudesse abençoar aquele povo, para que a herança do Senhor fosse abençoada, mesmo depois daquele cenário de morte, mesmo depois daquele cenário de ver, né, as aves tentando comer a carne dos seus filhos, de noite as feras tentando comer a carne dos seus filhos, ela protegendo. Imagina aquela mulher sem conseguir dormir porque ela protegia os seus filhos.
Imagina a dor daquela mãe. Mesmo diante daquela dor, mesmo diante daquele cenário, ela teve fé, perseverança, resiliência, não desistiu. E aquilo que ela estava fazendo, aquele ato de fé, aquele ato de resiliência, de perseverança, chegou aos ouvidos do rei Davi. E o que aconteceu? O rei Davi mandou recolher os ossos e enterrar para que eles pudessem ser honrados, porque naquele tempo, uma pessoa que era executada, uma pessoa que era morta, ela era exposta, né? Ela ficava exposta ali e ela era desonrada, era desonroso não ser enterrado. E Rispa sabia disso, por isso ela ficou até o fim, para que os seus filhos pudessem ser honrados, ter um enterro digno, né? Ter um enterro ali que pudesse honrar os seus filhos. Mesmo diante desse cenário, ela continuou. E o rei Davi, com a sabedoria divina, com a direção de Deus, para que aquele povo fosse abençoado novamente, ele mandou recolher aqueles ossos, mandou dar um enterro digno a eles. E no final da palavra diz assim, amados irmãos, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. Olha só. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Nós aprendemos que quando nós temos que ter discernimento, entendimento, sabedoria divina para saber o que está acontecendo hoje, não é natural, que é espiritual, que devemos, quando é espiritual, devemos buscar a Deus, devemos consertarmos, buscar o conserto diante do Senhor e Ele nos responderá. Depois que reconhecermos, né, que precisa ser feito uma nova aliança, um novo acordo com o Senhor, e Deus vai responder as nossas orações, Deus vai ouvir as nossas orações. Olha só, amados irmãos, o que a Bíblia diz, o que a palavra diz sobre Rispa, sobre aquele acordo que foi quebrado. Depois de tudo aquilo, o Senhor deu um enterro digno aos filhos de Rispa e ouviu a oração do povo de Israel. Amados irmãos, é aqui que eu deixo esta palavra abençoada que já falou muito ao meu coração, e eu desejo de coração que Deus fale grandemente ao seu coração, abençoando a sua descendência, quebrando toda a maldição que foi causada lá no passado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora agradecendo essa palavra abençoada. Deus e Pai que está no céu, graças te damos por essa palavra abençoada, Pai, que aonde chegar este vídeo, Senhor, onde as pessoas ouvirem esta palavra, esta mensagem, Pai, que veio do céu para os nossos corações, que essas pessoas venham ser guiadas pelo Teu Espírito Santo, ter a sabedoria, Pai, Senhor, de consertar aquilo que foi quebrado diante do Senhor, que essa pessoa venha ter a direção do Teu Espírito Santo em te buscar, Senhor, para que venha reparar um erro do passado, confessar os erros do passado, para que a nossa descendência, Pai, e o nosso futuro, Pai, seja abençoado diante do Senhor. Glória a Deus, Pai. Te agradecemos por essa palavra abençoada, Senhor, e abençoe cada pessoa que ouvir este vídeo, abençoe os corações, abençoe as mães, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.